Obrigada, professor Ronaldo. Passo agora a palavra para o Cláudio Salles, jornalista, atualmente subsecretário de Cultura em Niterói e é coordenador dos projetos de difusão do INEAC. Boa noite a todos. Queria também agradecer aqui a oportunidade. É a primeira vez que eu estou participando de uma mesa aqui e já são 10 anos que nós estamos, que eu estou trabalhando aqui no INEAC. Na verdade, não trabalhando, né? Porque eu acho que teve vários momentos essa aproximação e todas elas ligadas à questão da difusão. Inicialmente, eu vou fazer uma memória que eu acho que a contribuição importante que eu tenho a dar aqui. Que eu chego como movimento social aqui, como músico, na verdade, no primeiro momento, fazendo shows aqui na Praça de São Domingos, e aí houve uma aproximação com a UF, com os estudantes, e na sequência teve a questão da Rádio Pop Goiaba, que era uma demanda que nós estávamos trazendo para a universidade, tivemos contato com o professor Kant, e através de uma amiga que estudava aqui, a Renata, e ela falou, um professor muito bacana, que estuda os pescadores, e trouxe primeiro essa discussão, né? Eu falei, poxa, legal, né? O mar para os pescadores e o ar para os músicos, né? Foi o que eu trouxe para o professor aqui. E foi muito interessante isso. E porque nós tínhamos um movimento de música que não tinha espaço para os compositores da cidade, né? E a gente inicialmente queria esse espaço para os músicos aqui, espaço para as músicas inéditas, compositores e tal, que não tinha espaço naquele momento e, na verdade, não tem muito mais hoje. E um segundo momento seria a questão da rádio, né, de rádio, porque tinha esse conflito, e existe esse conflito até hoje, da questão do jabá nas rádios, né? E, então, os músicos da cidade, eu como sou radialista, jornalista, além de músico, então essa discussão começou a ser desenvolvida entre os músicos de Niterói, que teríamos a necessidade de ter uma rádio. Nós tínhamos um movimento, conseguimos vários espaços para tocar naquela época, aí conseguimos gravar um disco, né? Então a gente não tinha espaço para tocar, criamos um nome que era uma isca de mídia, que era Pop Goiaba, né? Que brincava com a questão do Papa Goiaba, né? Que era um apelido pejorativo, né? Que tinha a ver com a questão da autoestima daqui também, porque tinha aquela coisa, até os músicos falavam, né? Nós temos que ir para o Rio de Janeiro para fazer sucesso, né? Como se Niterói fosse uma coisa muito longínqua, né? E tinha a experiência do Mangue Beat, dos músicos lá de Recife, né? Do Chico Sainz, que lá de longe fizeram um grande movimento e conseguiram bastante repercussão em todo o Brasil. Então essa discussão começou a acontecer e nós estávamos procurando um espaço para fazer uma rádio comunitária. Eu vinha de rádios comerciais, tive uma experiência na Rádio Fluminense FM, fui coordenador da Rádio Fluminense FM, que foi a maior rádio rock do Brasil, assim, que lançou vários artistas que estão aí até hoje para do sucesso, Lobão, Cazuza, enfim, uma geração do rock, do Brock. E depois tive uma passagem na Globo FM, né, que também era uma rádio de bastante qualidade. E saindo dessa rádio, eu estava me dedicando mais assim, à questão da música e apareceu essa necessidade de fazermos uma rádio comunitária. E aí foi que nós encontramos uma acolhida aqui do NUFEP, né, e do Kant, para a gente estar começando essa discussão e essa luta. Também apoio lá do IACS, do professor Sérgio Santeiro, do professor Serra, que uniu a gente. E, no primeiro momento, ofereceu o espaço da TV UF, né, que tinha um espaço da televisão que ficava sem passar nada, ficava um slide lá parado, UniTV. Né? Eu falei, poxa, vamos colocar uma rádio aqui, em vez de botar só o slide, a gente bota a música. E dada essa experiência, né, em rádios assim, com boa qualidade, né, eu acho que isso chamou a atenção, né, que a gente conseguiu botar uma rádio de qualidade na televisão. E, a partir daí, isso legitimou a gente, né, esse processo de estarmos trazendo essa luta dos músicos para dentro da universidade. E aqui fazemos essa experiência, que foi a primeira experiência, foi a Rádio Pop Goiaba. E uma experiência que foi muito prazerosa e também muito dolorida, que tiveram muitos conflitos, né? Conflitos que a gente não esperava, né? Que são conflitos sérios, que até hoje estão insolúveis no Brasil, né? A gente vê essa discussão da democratização da comunicação,
né, acontecendo por toda a América Latina, né, vários países, Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, e agora também na comunidade europeia. Na União Europeia acaba de sair um estudo aí que recomenda também uma nova lei, um novo marco regulatório para as comunicações também na Europa, né? Mas isso aqui, infelizmente, no Brasil, agora o governo, semana passada, essa semana, né, já avisou que não vai mexer na questão do marco regulatório, né, até o final desse governo. Então, já são aí, desde que da era Lula para cá, são 10 anos aí, e que esse assunto não consegue avançar no país, né? A legislação de comunicação no Brasil, ela fez agora no passado 50 anos. São 50 anos de uma lei de uma época, né? Ela é de uma época que era TV preto e branco, não tinha rádio FM, não tinha via satélite, não tinha celular, muito menos internet. Então, nós temos um avanço tecnológico de 50 anos e uma lei que não consegue contemplar essa evolução tecnológica e essas novas demandas que são apresentadas para a sociedade, e que aí eu acho que tem a ver com essa discussão que cresceu a partir da Pop Goiaba, né, que eu acho que foi a principal contribuição, né, que nós trouxemos, né, que é uma coisa que eu coloquei no início, lá com a aproximação com o núcleo, com o FEP, com o CANT, que mais importante do que ter uma rádio que pegasse 1 quilômetro de distância, que é uma coisa realmente humilhante, você colocar trabalhadores, né, fazer uma rádio que pega uma rádio poste, seria a gente conseguir explicitar esse problema, né? E eu acho que essa contribuição, ela de uma certa forma aconteceu, né? Eu acho que não o suficiente, nós tínhamos uma expectativa em que essas coisas andassem de verdade, mas isso não aconteceu. Mas eu acho que essa colaboração, o núcleo, essa aproximação com a Pop Goiaba, ela aconteceu. E daí, né, esse foi o primeiro momento, nós recebemos aqui, colocamos uma rádio aqui, uma rádio, pode-se dizer, pirata, né? O que eu acho que é muita coragem, né? Sempre fica muita coragem do NUFEP, do CANT, de todos aqui, de comprarem essa briga, porque consideraram justa essa luta, e a gente sempre respaldado também, não era uma coisa assim translocada, né? A gente entrava com papel e compreendendo esses nós burocráticos, né? Que tem o Ministério das Comunicações e toda essa lei, que é uma lei, inclusive. E aí essa aproximação com o núcleo, né, vai trazendo também uma nova um novo conhecimento, um novo olhar sobre essa lei. E a gente começa a compreender coisas que o núcleo estava discutindo, e a gente trazendo uma nova discussão, que as coisas começam a fazer sentido, né? A questão da desigualdade jurídica, como isso se apresenta na legislação de rádio comunitária, né? É uma lei, por exemplo, que se uma rádio comunitária interferir numa rádio comercial, né, ela imediatamente é obrigada a desligar. Mas se o contrário acontecer, uma rádio comercial, uma rádio do Estado, causar interferência sobre a rádio comunitária, continua, não tem problema, não precisa desligar. Isso está acontecendo hoje em dia. Então, essas coisas que parecem que estão distantes, acontecem hoje em dia. Nós temos a Rádio MEC, né, transmitindo em cima da Rádio Escuta. E isso é um problema sério. Tivemos um problema... a Pop Goiaba recebeu multas há 2 anos atrás, porque justamente o Ministério das Comunicações obrigou as rádios comunitárias a trocarem de dial, do espaço do dial, né, de 105.9 para 98.7, e, na verdade, quando ela obriga as rádios comunitárias a mudarem, e outras rádios todas mudam para fazer um novo arranjo no dial, né, no espectro radiofônico. Só que as rádios comunitárias mudaram e a Rádio MEC do governo não mudou, né? Só que a rádio comunitária, como tem um sinal muito fraquinho, para onde ela foi, né, ela está sofrendo interferência forte da Rádio MEC. Aqui a gente não consegue ouvir, né, a Rádio Escuta, que está aqui do lado. Hoje a Rádio Escuta funciona mais como uma rádio de internet, né? E que é uma nova perspectiva, é uma coisa que nós começamos, a experiência começamos com a Pop Goiaba, quando a Pop Goiaba estava aqui dentro. Isso é uma longa história, né? Mas que nós tínhamos um computador 286, né? Começamos com 386, era uma coisa, você lembra disso, né?
que era muito fraquinha, mas a gente conseguiu já fazer as primeiras experiências, jogar a rádio para a internet, há 10 anos atrás, conseguimos mexer com a rádio de outros lugares, né, da minha casa, a gente conseguia entrar no computador aqui da UF. Então, é uma série de experiências que a questão tecnológica, né, e aí veio o INCT trabalhar com isso, essas questões começaram a se misturar, essa evolução, e não ficou só nisso, né? Então, houve toda essa discussão da Pop Goiaba, da comunicação, que nós trouxemos para cá e conseguimos explicitar para a sociedade, né? Fizemos vários shows. Eu acho que não houve nenhum movimento no Brasil que tivesse tantos atos, shows, com tanta gente como a Pop Goiaba, com o apoio do NUFEP e do NEAC, que conseguiu realizar no Rio de Janeiro e aqui em Niterói. Né? Não houve nenhuma mobilização, movimentação pela democratização da comunicação, e até acredito que outros, de um modo mais amplo, conseguiu reunir tanta gente. E isso é um lado, é a questão da rádio comunitária que a gente levantou e estamos lutando até hoje. Né? Não sei até quando, não sei como isso vai terminar, ou se vai terminar, mas a luta continua. Né? E tem um lado também que nós começamos a mexer com a internet, começamos a fazer filmes. Né? Essa aproximação rendeu 3 documentários. Né? O primeiro sobre um curso de capacitação para a Guarda Municipal, que foi um documentário, foi em 2002, 2003, por aí. E foi muito bacana, um vídeo muito interessante, que mostra, foi a primeira capacitação para a Guarda Municipal, aqui em Niterói, e nós documentamos como foi esse processo, e eu acho que foi muito rico essa documentação. Também colocamos na internet, e isso tem disponível vários trechos desse vídeo. Depois fizemos um filme sobre o curso de Gestão e Segurança Pública, que... Faltam 5 minutinhos, beleza. Agora 4. Que foi muito bacana também, um vídeo longo, de 2 horas de duração. Nós colhemos muito material durante mais de um ano de filmagem. Tivemos em presídios, tivemos em sala de aula, tivemos, inclusive, filmamos julgamento da milícia com aquela juíza Patrícia Ascioli, um dos poucos registros que existem dela no tribunal. Esse registro é nosso. E também, quem não assistiu, eu diria que... Eu sugiro que assista. Temos cenas riquíssimas, né, por exemplo, de conflitos da juíza com policiais durante a aula. E essa era o grande trunfo desse curso, porque ele justamente reunia pela primeira vez agentes penitenciários, com policiais militares, policiais civis, advogados, jornalistas, juízes, desembargadores, estudantes. E esse conflito, que era uma coisa prevista no curso, né, quando o curso estava sendo montado, ele aconteceu na sala de aula. Né? Então, a gente conseguiu captar. Tem uma cena até naquele filme do... Oh, meu Deus do céu. Esse filme policial... Tropa de Elite. Tropa de Elite tem uma briga dentro de sala de aula, e nós temos essa briga de verdade, aconteceu com Michel Miss e tal, que é o momento, a gente começa o filme com isso. Né? Então, eu acho que é uma colaboração, isso é muito rico, e eu acho que ajuda para a pesquisa e ajuda para a gente entender como é importante a questão da difusão nessa questão da ciência, né? Da evolução da ciência também, e da sociedade, dessas discussões na sociedade. E fizemos recentemente um filme sobre tolerância religiosa, Conflitos da Fé, que também é um filme que foi muito, muito rico, é um filme muito bacana também de ser visto, muito atual, né? Tem uma luta, né, pautada na sociedade sobre o tema, e eu acho que tem essa... que também a UNEAC e o NUFEP e esse trabalho de difusão que nós realizamos esse tempo todo também dá a sua colaboração. Então é isso, acho que está o tempo aí. Obrigado, gente. Muito obrigada, Cláudio. Passo agora a palavra para o doutor em Antropologia, professor do Departamento de Segurança Pública e coordenador da graduação em Segurança Pública aqui na Universidade Federal Fluminense, professor Lênin Pires. Bom, senhoras e senhores, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu vou fazer uma palestra às 21 horas nessa sexta-feira.
Esse é o tipo de estímulo que um professor tem que fazer para quem dá aula à noite, não é isso? Para o pessoal aturar, não é isso? Não posso traduzir, né? Em francês aí para o meu amigo René Lévy. Não, isso aí é um tipo de... É uma coisa que a gente aprende realmente na atividade de dar aula à noite. Eu dei aula em outros lugares e tal, que quando o cara está dormindo, tudo dá uma para ele acordar e a gente seguir, né? Então, esse foi o estímulo. Muito embora seja um tipo de frase que muitos de nós já ouvimos, né, na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, entre as várias estratégias dos vendedores ambulantes, nos ônibus e tal, que fala de uma condição social que é naturalizada, né? Naturalizada porque a gente acha que realmente, se o cara não tivesse aquilo, ele poderia estar fazendo uma outra coisa que era absolutamente factível, né? E é nesse drama que a gente se encontra quando discute questões relacionadas à segurança pública, justamente as questões das múltiplas naturalizações. E dessa minha trajetória no âmbito, primeiramente, do NUFEP e já há muitos anos no INEAC, a gente vem batalhando justamente na tentativa de problematizar essas naturalizações. A gente, acho que um dos momentos mais dramáticos desses processos foi justamente o ano de 2008, onde a tentativa de trabalhar a categoria segurança pública como uma categoria voltada para uma reflexão sociológica foi tomada aqui como signo da repressão, mobilizando interesses acadêmicos, outros nem tanto acadêmicos, universitários, outros nem tanto universitários, e, de certa forma, nos colocando numa situação que, ao fim e ao cabo, eu quero tentar trabalhar um pouco aqui, se mostrou absolutamente surpreendente e dadivosa, digamos assim. Que eu vou falar um pouco da experiência do curso de Segurança Pública, do qual eu sou coordenador, né, desde o ano passado, quando o curso passou a funcionar, e, embora tenha sido criado em 2011, agora na Faculdade de Direito, depois de ter sido rejeitado neste auditório. Né? Foi neste auditório onde houve todo um processo dramático, ritual, onde ele foi relegado pelos nossos colegas da Departamento de História, de Ciência Política, de Sociologia e de parte da Antropologia, muito embora essas pessoas não tenham dito, né, publicamente, embora estivesse nos bastidores atuando contra uma decisão do próprio Departamento de Antropologia. Né, porque essa proposta partiu, né, do Departamento de Antropologia para o ambiente que se discutia no âmbito do programa Reúne, a possibilidade de instalação desse curso, como também o curso de Antropologia. No primeiro momento, a Antropologia acabou sendo aprovada, muito embora, né, a fórceps, porque também não havia interesse da psicologia, a história, né, por uma nova disciplina que concorresse com as demais, e aí depois a segurança pública teve o seu lugar no âmbito da Faculdade de Direito, mas eu quero chamar a atenção que eu acho que isso se deu em função de vários elementos. Né? E eu vou destacar alguns que estão colocados na fala do Cláudio, que diz respeito a um programa de atividades que no FEP, junto com outros núcleos de pesquisa, como é o caso do NECVU, como é o caso dos colegas do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, vem trabalhando há muito tempo, há muitos anos, e produzindo, né, massa crítica e possibilitando que a gente fosse, aos poucos, se constituindo no âmbito dos encontros nacionais e internacionais, em grupos temáticos, e aí vem as políticas públicas. Né? Vem o Pronex, vem a tentativa do Instituto do Milênio e, por fim, o INCT e INEAC. E eu quero dizer para vocês que dessa experiência que foi tirar o curso de segurança pública do gueto que foi colocado pelos concorrentes, foi absolutamente fundamental recorrer a esse verdadeiro inventário de pesquisas do Instituto, né, das pessoas que constituem esse Instituto, tanto no Brasil quanto no exterior. Porque foi justamente desse inventário, né, nesse corolário de trabalhos que a gente buscou a inspiração tanto para o projeto pedagógico,
uma vez que estávamos informados das perspectivas democráticas dos colegas do Canadá, da França, dos Estados Unidos, né? Como também dos colegas informados das perspectivas democráticas do Brasil que estiveram nas suas experiências internacionais, mas foi possível pensar um projeto pedagógico que, em primeiro lugar, reafirmasse que segurança pública não é assunto de polícia, ou pelo menos não é assunto apenas de polícia, é um assunto que vai mais além disso, e apostar na definição da necessidade de um perfil para o mercado de profissões nessa área que apontasse para a superação justamente desse nosso labirinto, né? Onde ora você vai no ônibus ver um discurso belicoso, como eu comecei a minha fala, ou o discurso do senso comum de que para esse tipo de coisa a saída é a repressão, a polícia, o arbítrio. Foi muito interessante que, feito esse trabalho, né, esse verdadeiro brainstorming que foi feito aqui no âmbito do INEAC, do Rio de Janeiro, em comunicação com a Rede Nacional e Internacional, nós fomos, enfim, abrigados na Faculdade de Direito. Primeiro, é importante frisar isso, por conta de uma iniciativa do professor Kant, que, uma vez aposentado, seu titular, decidiu fazer um concurso do professor adjunto 1 da Faculdade de Direito, né, coisa que muita gente estranha quando eu falo, porque, afinal de contas, era um professor, né, um professor, e ele, mesmo assim, ele, não, eu vou lá, vou me submeter a esse tipo de ritual, porque acho que é isso que é necessário fazer para que essa proposta tenha o seu reconhecimento em termos acadêmicos. E feito isso, nós acompanhamos o processo, né? Havia um concorrente que desistiu, porque será? E desde então que a gente tem encontrado a Faculdade de Direito, patrocinada evidentemente pelo professor Ronaldo Lodon, que lá foi o primeiro antropólogo a chegar na casa e preparar o terreno, né, para que isso acontecesse. O que a gente tem encontrado foi uma interrupção realmente muito importante, né, com o colega Rogério, Douglas, entre outros colegas da Faculdade de Direito, que têm interesse em pensar criticamente o papel que o direito tem como matriz que informa a carga repressiva que a segurança pública tem, né? Coisa que a gente não conseguiu ainda junto aos militares, evidentemente, nem vamos conseguir com certos institutos que tem por aqui, mas isso não vem ao caso. O importante é que a gente tem conseguido, conseguiu elaborar uma proposta factível que aponta para um diálogo inter e multidisciplinar nas áreas de sociologia, antropologia, ciência política, direito, história, que é o reflexo do que é esse instituto, né? E essa produção que formou esse curso foi capaz de, por um lado, mostrar a possibilidade de se cunhar uma tecnologia social como uma sistematização de práticas e técnicas, né, e mesmo de processos de racionalização destas para a promoção de interesses sociais e sociológicos, né, e com isso envolver a sociedade. E aí eu quero chegar no ponto que eu acho que é crucial, que diz respeito ao perfil dos alunos que têm vindo para o curso de Segurança Pública, muitos dos quais estão aqui como monitores desse encontro, durante esses 5 dias, atentos à necessidade, né, de prover as atividades, mas também atento a tudo que se fala, pergunta, interessado pelas pesquisas, que é um público que a gente não vê há muito tempo nos cursos de graduação. Eu dei aula de curso de graduação aqui na UF, dei aula de curso de graduação lá na Cândido Mendes, em outros lugares. E o que a gente percebe? A gente percebe que é um público diferenciado, porque tem uma origem social diferenciada, em função, né, do que historicamente transita pela universidade, mas que começa a entender que o seu lugar não é só na universidade, mas também é um lugar no mundo. Né? Então nós temos aqui nesse curso jovens, né, de 16 até 40 anos, né? Acho que não é mais velho que isso, não. Mas velho continua sendo eu que dou aula, né? Isso bem. E esses jovens, eles têm tido essas coisas para acordar o pessoal. Esses jovens têm tido um processo de
primeiro um processo sofrido, né? Porque é uma carga de leitura muito grande, são várias disciplinas, são várias perspectivas, a antropologia com essa coisa mais microsociológica, a sociologia com a construção de modelos escalares, essa ciência política, a questão normativa, né, das instituições e tal, mas aos poucos eles vão entendendo que há um lugar para se pensar, há um lugar para ver-se, para se ver nessas condições e ver a sociedade na qual eles vivem, na qual eles querem de alguma forma transformar. E é muito interessante isso, porque nós estamos falando do quê? Estamos falando de uma área de conhecimento que parte de várias disciplinas, mas que vai ter que se instaurar como um campo de conhecimento específico, né? E a gente começa a perceber que isso já nesses primeiros momentos tem alguns lampejos, como coisas do tipo, professor, tudo bem, a polícia ela é um problema e tal, mas será que existe alguma instituição capaz de substituí-la? Pergunta. Ou então, outra, tem uma colega, tem uma das estudantes que já está trabalhando num órgão de segurança pública, então ela diz, tem uma construção que fala dos acadêmicos, os policiais chamam os acadêmicos, mas também os acadêmicos chamam os policiais, ou seja, um processo de dicotomização que merece reflexão. E por aí vai, a gente começa a perceber que há o interesse de construir uma reflexão própria, utilizando essas disciplinas, esses enquadramentos disciplinares, para a construção de algo diferenciado nessa área. O que é muito bom, porque nós, os antropólogos, sociólogos, historiadores, cientistas políticos, não vamos conseguir fazer isso de uma maneira adequada e com a entrega que essa geração é capaz de fazer. Então, eu acho que nós estamos, então, num momento de produção, né? Nós tivemos várias produções na área do direito, de ciência política, de sociologia, que informam o Instituto, e agora nós temos o curso de Segurança Pública, onde nós estamos produzindo novas reflexões, possíveis autores no futuro que vão estar dialogando com essas disciplinas, mas utilizando aquilo que nós chamamos como objeto, né? O objeto da segurança pública é o nosso objeto para falar a linguagem da antropologia, da sociologia e tudo mais, agora se coloca como um conhecimento que vai utilizar essas ferramentas para pensar um problema, pensar sociologicamente um problema social e aí repensar tudo isso que a gente vem fazendo, esses cursos, né, para a Guarda Municipal, para a área da Polícia Civil, para a Polícia Militar e também para iluminar uma área que é muito obscura, que diz respeito à produção de segurança pública de acordo com o senso comum, feito por organismos privados e particulares, que essa é uma problemática, uma zona cinzenta, né, que, por exemplo, coloca a existência de um número enorme de empresas privadas que têm relações com o Estado, que não têm relações com o Estado, enfim. Então, o que se coloca para o futuro é a possibilidade de pesquisas, novas pesquisas nessa área, para um público jovem, informado e absolutamente interessado em descobrir a universidade, pensar a segurança pública sobre outros termos e, nesse processo, se construir identitariamente. Quer dizer, eu acho que, desse ponto de vista, eu queria reafirmar para os colegas do nosso Instituto que esse é um produto, né? O curso de Segurança Pública é um produto, sim, desse Instituto, né, do INEAC, é resultado dessa rede que mostra uma vitalidade muito grande de fazer um encontro de 5 dias, de estar no último momento com metade da plateia aqui ainda com assistência e absolutamente interessado em prosseguir essa experiência. Quer dizer, isso aí não é pouca coisa e eu fico muito feliz de que os alunos tenham se engajado e tenham visto isso acontecer, porque isso com certeza é um impulso para as pesquisas que vão vir, é um impulso para os novos momentos que esse curso virá, para dar novos caminhos, né? No sentido, inclusive, de ampliar a integração, por exemplo, dos colegas do Instituto, né, ao qual o NECVU é vinculado. O NECVU já é, né, nosso há muito tempo, daqui a Joana Vargas nos acompanha nesse momento final,
mas evidentemente pela necessidade de dar cada vez mais massa crítica a isso, é necessário trazer novos parceiros. Era um pouco o que eu tinha a dizer. Realmente é um momento, eu estou muito cansado, como todo mundo aqui, as reflexões elas vão surgindo já no momento de encerramento, né? Então me parecia que mais do que fazer uma discussão de cunho acadêmico sobre as possibilidades e particularidades desse campo de conhecimento que a gente está aí, né, vislumbrando, a construir, eu acho que na verdade a gente tem que saudar essa nossa vitalidade por construir algo novo e nunca deixar, nunca se curvar a interesses mais obscurantistas. Muito obrigado. Muito obrigada, Dani. Passo a palavra agora para a professora Sofia para os comentários. Boa noite a todos. La verdad, yo quiero parabenizar a los palestrantes y realmente creo y pienso que a un seminario muy intenso como ha sido intenso por la riqueza de los trabajos presentados, por la cantidad de mesas presentadas, por las personas que han acudido, ha correspondido una mesa de encerramiento también particularmente interesante e intensa. Personalmente lamento no estar por el cansancio a la altura de lo que pueden ser los comentarios de cada uno de los palestrantes, y entonces solamente voy a señalar algunas cuestiones que me parecen que pueden servir para generar algún debate. Fundamentalmente creo que luego de escuchar esta mesa de encerramiento y todo este seminario, podemos todos congratularnos de en el lugar en el que estamos, ¿sí? Luego de tantos años de trabajo conjunto, que es un poco también lo que ha señalado Lenin y lo que han señalado los demás. Creo que si hacemos una mirada retrospectiva podemos decir que, no diría quizás todos, pero casi todas las cosas que nos propusimos hace unos cuantos años y han sido logradas y continúan siendo logradas. Y eso no es poco. Y no es poco porque el perfil que nos propusimos, ¿sí? Brasileros, argentinos, NUFEPIS, equipo y otras universidades y otros centros que han colaborado y que colaboran en esta empresa, no era sencillo. No era sencillo porque era producir conocimiento desde la universidad, un conocimiento académico, serio, que sea capaz de soportar todas las evaluaciones de CAPES, CONICET, TUBA, PAPER, etcétera, etcétera, que sea capaz de eso, que no es poco, pero además ese conocimiento para nosotros solo nos seducía de ese conocimiento, solo nos fascinaba, que fuera al debate de la agenda pública, poder debatir, pelearnos, brigar con aquellos que no eran nuestros objetos. Queríamos que sean nuestros interlocutores. Queríamos convertirnos en parte legítima de esa discusión. Esa problematización de las naturalizaciones de las que Lenin hablaba, la íbamos a hacer sobre naturalizaciones de temas sedimentados en lenguajes fuertemente ritualizados, como son los del derecho, las de las prácticas policiales. Son lenguajes que tienen cientos y prácticas que tienen cientos y cientos de años y que forman parte del sentido común. Y me parece que buena parte de nuestro interés, de la seducción de ese trabajo, era poder ver qué podíamos quebrar de esa ritualización y sedimentación, que, como todos sabemos, tanto dolor y tantas penas crea a tantas personas. Y si
miramos ahora retrospectivamente y en el lugar en el que nos encontramos, bueno, creo que lo hemos más que logrado. Y también tengo que reconocer que nuestros amigos brasileros quizás los han logrado más que nosotros los argentinos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero quiero señalar acá que los argentinos hemos prestado argentinos a Brasil, y no es poco. Y creo también que ese intercambio también dice mucho de la forma en que trabajamos con jueces, con policías, con funcionarios, en donde lo que queremos es convertirnos en actores legítimos y escuchados en los problemas que nosotros consideramos que son problemas por los que hay que brigar y hay que luchar, y bueno, en eso estamos. Por eso me parece que esta mesa ha sido muy representativa de la tarea de tantos años, y quiero felicitar a quienes la componen, porque las cosas que han expuesto son sumamente interesantes. Y con esto quiero abrir el debate entonces. Obrigada, Sofia. Então, alguém as perguntas, por favor, as inscrições.